Glória a Deus. Salmo de número 32, quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim esse salmo, esse masquil de Davi. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem em quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Glória a Deus. Irmãos, os salmos de Davi, eles são muito bonitos só na sua leitura. Apenas você meditar no salmo de Davi, você consegue não só trazer para o seu coração um conhecimento profundo da palavra de Deus, uma referência profunda da maneira de Deus pensar, da maneira de Deus manifestar o seu ser, o seu caráter. Mas quando a gente posiciona ainda os salmos no sentido do seu contexto, da onde eles saem, a gente ainda consegue mergulhar um pouquinho mais e se aprofundar um pouquinho mais no conhecimento que a palavra de Deus nos traz. E o salmo de número 32, segundo os comentaristas, é mais um salmo que Davi escreve naquele período onde ele teve o seu pecado com Batseba, onde ele cometeu adultério e depois matou Urias. E o salmo de número 32, a maioria dos comentaristas concordam que é o salmo que finaliza esse período. É o salmo como se ele, depois daquilo ali, ele já não mais medita sobre aquele assunto. É o salmo que marca o fim daquela etapa, daquele season da vida de Davi. Porque eu não sei se você sabe, você não pode escolher as estações da sua vida. Você não pode escolher os seasons da sua vida. Não dá para escolher se você vai estar vivendo num tempo de frio ou de calor, num tempo de colheita, ou num tempo de sequidão, num tempo de chuva, num tempo de seca. Mas você pode escolher em qualquer tempo que você vai cantar. Você pode escolher no que você vai meditar. Você pode escolher no que você vai prestar atenção. Você não pode escolher as estações da vida, mas você pode escolher como é que você vai meditar a respeito delas. Aí é uma responsabilidade sua. Né? E Davi está chegando nesse final desse período, né? Que ele plantou e agora ele estava colhendo e ele não tinha como fugir dessa colheita. Davi não tinha como fugir da colheita da sua queda, do seu pecado. Ele estava colhendo e cada dia colhia de uma maneira ainda mais profunda. Mas esse salmo aqui, muitos acreditam que aqui, depois daquele período que o filho dele morreu, que a Batseba estava gestante, você sabe que ela teve 2 filhos pelo menos de Davi, que a Bíblia conta. O primeiro morreu, que é o filho justamente do adultério, fruto do adultério, e depois ela teve Salomão. E a palavra de Deus conta que no momento quando Davi recebe aquela notícia que a criança tinha morrido, ele se levanta daquele momento ali onde ele estava pedindo para Deus um socorro, para aquela criança que estava para morrer, ele se levanta daquilo ali, enxuga as lágrimas, né? No bom português, sacode a poeira e vai em frente. E é nesse período aqui, justamente nesse momento, que Davi escreve esse salmo. E é interessante que esse salmo, diferente de outros tipos de nomes para esse salmo, ele é chamado de masquil. E o masquil significa ponderações, conclusões. Né? Aquele pensamento que depois de você ter você ter brigado com aquela ideia muito, você chega a uma conclusão. Né? Olha, levando em consideração os altos e os baixos, colocando aqui na ponta do lápis tudo que eu passei, tudo que eu ouvi, né? Fazendo a conta aqui do menor para o maior e tirando os 9 fora, né? Vendo aqui, fazendo o balanço aqui da minha empresa, eu cheguei à conclusão disso aqui. E eu acho bonito que Davi já começa lá no alto, né? Porque nós estamos falando do rei de Israel. Um homem que estava consolidado na sua posição. Um homem que já tinha experimentado lidar com as ovelhas do seu pai. Um homem que já tinha experimentado Golias. Um homem que já tinha experimentado Saul. Um homem que já tinha chegado no campo de batalha e o seu irmão olhar, eu sei a presunção do seu coração. E o outro fala assim, olha, para quem vencer o gigante vai dar a filha em casamento. Um homem que já tinha vivido à beira de Saul como o seu servo e fugitivo dessa mesma pessoa. Já tinha experimentado de tudo. E principalmente experimentado alguma coisa que era uma promessa de Deus há muito tempo, o trono. Nesse tempo, Davi inclusive já estava consolidado porque ele já tinha trazido até a arca de volta. Nesse tempo a arca já estava lá na tenda de Davi.
Davi já tinha começado até os preparativos da separação dos primeiros itens para a construção do templo. Ainda ele não tinha comprado o terreno de Ornã, mas muita coisa já tinha começado a separar. E aí Davi chega a uma conclusão, ele fala assim, olha, bem-aventurado é o homem que vive no palácio. Não. Bem-aventurado é o homem que venceu muitas guerras. Também não. Bem-aventurado é o homem que está aí, vivendo nas revistas mais importantes do mundo. Não. Bem-aventurado é o homem bilionário que é dono do Twitter. Bem-aventurado é o homem que consegue vencer a eleição para presidente americano. Também não. Bem-aventurado é o homem que é o grande servidor do povo, o pai dos pobres. Também não. Bem-aventurado o homem que foi capitão do exército. Também não. Ele fala assim, olha, bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada. Ser feliz é ter os pecados perdoados. Glória a Deus. Glória a Deus. Encontrar felicidade de verdade é encontrar o lugar onde você acha perdão. Isso que é felicidade. Isso que é alegria. Poder olhar para a sua alma e falar assim, se acalma que você foi perdoado. Se acalma que está tudo bem. Aleluia. Se acalma que desse mal você não morre, você foi perdoado. Bem-aventurado cujo aquele que a transgressão é pecado, é perdoada e o pecado é coberto. E essa expressão da cobertura, ela é muito bonita. Porque ela dá um contraste com o pecado exposto. E o pecado exposto é muito difícil. Já foi exposto alguma vez em alguma situação? Né? Às vezes a gente está conversando com alguns pais e fazendo, né? Meu filho isso, meu filho aquilo e tal, e conversando sobre as crianças, né? E de repente a gente fala da condição da Sarinha para um pai, né? Olha, não, nossa filha foi diagnosticada com diabetes tipo 1 e tal, depois na hora que a gente chega em casa a gente toma uma bronca. Ô pai, você me expôs, pai. Você falou, não filho, não foi para te expor, a gente explica e tal. Porque ser exposto, irmãos, é muito ruim. Né? Ser exposto te deixa exposto. Te deixa sem segurança, te deixa... O que vão fazer agora que sabem disso? Qual vai ser a próxima atitude depois disso aqui? Né? Nós vemos dias no mundo de escândalos, de exposição. E quantas vezes, escuta o que eu estou falando, quantas vezes, quando a gente ouve alguma coisa, algum escândalo, a gente fala assim, não, mas é isso mesmo, fez. E quando a gente ouve que alguém escondeu alguma coisa que uma pessoa fez, a gente fala assim, fica escondendo, passando a mão. Falamos ou não falamos? Olha o outro aí passando a mão. Olha o outro aí, não deixando as coisas. Não, tem que deixar aparecer. Alguém me contou um testemunho nessa semana de um pastor no Brasil que tinha uma linha comprida de problemas. Problema com justiça, problema na igreja, problema de conduta, mas sabe aquela capivara comprida de problema? E levaram aquele dossiê para o Ministério Público daquele pastor. E o Ministério Público falou assim, não vou acatar isso aí não. Esse homem já fez tanta benfeitoria aqui na cidade, já alcançou tanta gente aqui, tanta igreja aberta que ele é o responsável. Você acha que eu vou expor ele na justiça? O que Deus vai fazer comigo? O promotor de justiça. Porque os crentes queriam não dar a cabeça do homem. O homem é pecador. Mas aí Davi descobriu uma coisa que talvez você tenha descoberto também. Bem-aventurado quando o meu pecado é coberto. Quando não saem pela rua me expondo a minha cara, olha só o que ele fez, olha o que ele aprontou. Jesus fez isso comigo. Glória a Deus. Ele escondeu o meu pecado. Ele cobriu o meu pecado. Ele não trouxe a exposição. A exposição que ele fez foi causar na vida dele a punição pelo meu pecado. Jesus cobriu os nossos pecados. Para a glória do Senhor Jesus. E é por isso que ele chama aqui bem-aventurado. Bem-aventurado cujo aquele que a transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa
maldade. Meu Deus. Quantas vezes eu já tive que conversar com um crente? Ela sabe o que ela quis dizer quando ela falou aquilo ali. Ele sabe o que ele fez comigo. Ele sabe o que ele falou para mim. Ele sabe a maldade que estava no coração dele. O próprio Davi. Eu sei da presunção do seu coração. Ele sabe o que eu passei. Ele sabe o que foi feito, né? E aqui Davi está dizendo, olha, sabe o que é uma bem-aventurança? É um homem a quem o Senhor olhou e falou assim, não vou jogar essa maldade na conta dele. Mas como assim, Deus? O homem não só tomou a mulher do outro, mas ainda ele esquematizou o assassinato do esposo. Olha a maldade desse homem. Não foi por mal, não. É que ele não sabia melhor. É que ele não conseguia fazer alguma coisa melhor. Ele estava envolto naquela situação. Irmão, eu não sei se você consegue entender o que eu estou te dizendo. Eu estou dizendo que Deus olhou todos os seus esquemas e falou assim, não vou colocar essa maldade na conta dele. Glória a Deus. Aleluia. Eu não vou apertar ele com essa malignidade, eu vou guardá-lo. Eu vou sustentá-lo, eu vou dar perdão para ele. Aleluia. Eu vou derramar perdão sobre a vida dele, sobre a alma dele. Aleluia. Ele vai sentir paz com isso. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Não ficou enganado. Não ficou numa condição, falou assim, não, deve estar tudo bem, e não estava. Estou me sentindo em paz, mas não estava, a coisa estava cozinhando para você. No caso de Davi, não. Sabe essa paz que você está sentindo? Não tem engano no seu espírito, não. Essa paz é para você, meu Deus. Aleluia. Essa paz é para você sentir mesmo. Parabéns, você encontrou um lugar de paz. É essa paz mesmo que é para você. Ele guardou ela para você. Glória a Deus. Ele manifestou ela no sacrifício da cruz do Calvário para que você fosse alcançado com essa paz. É por isso que a salvação para nós, irmãos, é um mistério, é um negócio extraordinário. É por isso que o crente se emociona com a salvação. Porque o crente, ele se enxerga, né? Ele sabe quem ele é. Ele sabe de onde ele saiu. Você se lembra de onde você saiu? E eu não estou falando lá de Matozinho, lá de Belo Horizonte, não é de lá que eu estou falando, não. Eu não estou falando lá de Mendes Pimentel, nem de outro lugar lá no interior, não. Eu não estou falando de Tupã. Eu estou falando assim, da onde você saiu. Do lugar que era para onde você está, no reino espiritual. Do lugar que era para a sua alma estar habitando agora. Da onde você saiu de lá. E o path, e a estrada de luz que apareceu para que você pudesse caminhar nela. E Jesus te alcançou. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Aleluia. Esse é o início da ponderação do Davi. Ele começou a entender, a fazer suas conclusões a partir daí. Já pensou o homem sentado no trono e falou assim, olha, eu estou aqui no trono, meu amigo, mas coisa boa mesmo é ser perdoado, viu? Eu estou aqui, cercado de bens, de bondade, mas o que mudou mesmo a minha vida foi o dia que eu percebi até onde Deus conseguia me perdoar. E aí ele começa nessa ponderação, ruminar a história dele, né? Versículo de número 3, ele fala assim, porque enquanto eu me calei, enquanto eu não disse, olha, eu fiz. Enquanto eu não expus o meu coração, enquanto eu não fui sincero, primeiro comigo mesmo. Porque às vezes, irmão, ser sincero com as outras pessoas, a gente até consegue. Porque é aquilo que a gente quer aparecer para as outras pessoas. E tem uma sinceridade nisso, né? A sinceridade de quem você quer ser. Porque ninguém gosta da sinceridade de quem você não deve ser e você está sendo. Nosso pastor falou sobre isso essa semana, né? Quando você fala assim, eu não sou essa pessoa, mas é exatamente quem você está representando. Davi podia olhar para ele de manhã, enquanto aquela situação que ele causou com Urias ruminava o coração dele, mas eu não sou essa pessoa. Eu não sou assim.
Talvez ele pudesse falar para o coração dele: eu fui o primeiro a estipular, fui eu que comecei com esse negócio de dispor de guerra para quem não foi para a guerra. Poxa, eu tirei, esses homens estavam tudo lá dentro da caverna de Adulão. Porque o sujeito, quando está fugindo do pecado, ele se apoia no orgulho, não é verdade? O que ele fez de bom? Para ele mostrar para ele mesmo que ele não é tão ruim. O que ele causou de benefício? Para ele não confessar de verdade que as coisas não estão indo bem para ele. Mas eu sou um bom crente. Eu faço todas as coisas lá, mas só por causa disso? Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Agora, isso aqui é muito bonito. Os ossos, para o hebreu antigo, eles acreditavam que era esse o lugar onde Deus depositava a palavra dita a respeito de uma pessoa. As promessas de Deus para o hebreu antigo eram depositadas para ele nos ossos. Onde é que isso aí está? Você lembra de José? Olha o José, chama a primeira vez aí na mensagem hoje. Lembra do José? José fala assim: olha, eu morro, mas Deus certamente vos visitará. E quando ele fizer isso, você leve meus ossos daqui. Os ossos eram o sinal da palavra que Deus tinha deixado para José. Mas aquilo acompanha, né? Acompanha. Porque, por exemplo, quando aparece todos os meus ossos se quebraram, a promessa que Deus fez ao meu respeito por conta do meu pecado se quebrou. Ou quando fala assim, nenhum dos ossos dele se quebrou. Tudo aquilo que Deus disse a respeito dele se cumpriu. Agora, o máximo desse tipo dos ossos na Bíblia, Eliseu. Lembra que quando Eliseu morre, ele estava com o dobro de milagres que Elias fez, menos um? Aí estava só a ossada dele lá. Jogaram um menino que tinha morrido na guerra em cima da ossada de Eliseu e o menino ressuscitou. A promessa ainda estava nos ossos. O vale dos ossos secos, o que Deus tinha dito ainda estava valendo, mas estava tudo espalhado, tudo sem ordem. A primeira coisa que faz, um osso junta no outro, aquilo que Deus falou fica com ordem de novo. Então os ossos para os hebreus era onde ficava depositada a palavra de Deus. Enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram. Era como se tivesse dado uma artrite no nariz. Começou a esfarelar a promessa que Deus fez, por conta que ficou calado por causa do pecado. O pecado, irmãos, tira o poder daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. O pecado interrompe o fio da vida que Deus tem para nós viver. Enquanto eu me calei, se envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Isso aí é sequidão, bramido por conta de sede. Uma vida sem Deus, o osso foi secando. Porque de dia e de noite, a sua mão pesava sobre mim. Eu sei que meus ossos estavam secando. Por quê? Porque a mão sua estava pesando sobre mim. Meu dia era pesado, meu dia era difícil. O dia inteiro olhando por cima do ombro, uma hora vão me pegar. Uma hora vão me pegar. Uma hora isso aí vai aparecer. Uma hora vai aparecer no Jornal das 8. Olha, fulano de tal. Eu sei que isso vai dar ruim para mim. Uma hora vai acontecer. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Tudo bem, Davi? Tudo bem. Rapaz, você anda meio estressado do dia a dia. As coisas, né? Eu sou sem bom humor. Aí fala, não é o estresse, não, irmão, é o pecado. Que não confessa, que não pede perdão. Davi estava passando por isso. Sendo apertado, sendo difícil, aquela vida sem Deus, vazia. Aquela vida sem esperança. Um hino não sustenta mais, uma palavra já não é vontade para ir para a igreja. Vai se secando, vai se afastando, as coisas do Senhor vão ficando enfadonha. Mas aí ele diz assim no versículo de número 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Quer saber? Eu vou contar para Deus. Eu vou falar para Deus o que está passando. Eu vou dizer para Deus o que está acontecendo comigo. Eu falo assim, olha, eu sei que o Senhor viu isso aqui, eu sei que o Senhor já enxergou, né? E essa parte aqui eu gosto muito. Tem um ponto e vírgula. Mais uma vez, esse tipo de texto de poesia é como se aquilo era cantado junto. Confessei-te o meu pecado, ponto e vírgula, dizia eu no meu coração.
É como se as pessoas estivessem cantando um contracanto naquele momento. Né? Porque é a segunda percepção da mesma ideia no ponto e vírgula. Então ele fala assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Mais um ponto e vírgula. É a mesma ideia. Confessarei, confessei, e aí mais um ponto e vírgula. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Agora olha que interessante. Dizia eu: confessarei. Só que enquanto eu estava dizendo, olha, eu vou lá confessar, adivinha o que Deus já estava fazendo? Já estava pronto para perdoar a maldade do meu coração. Glória a Deus. Deus, aleluia. Aleluia. Tem muita gente, irmão, que passando, fala assim: ah, se Deus vê, se eu falar isso aqui com Deus, Deus vai me arrebentar comigo. Deus fala assim: fala comigo que eu tenho perdão para você. Glória a Deus. Abre a boca que eu estou pronto para te perdoar, pronto para te ajudar. Aleluia. Pronto para te cobrir, pronto para te alcançar. Aleluia. O filho pródigo me faz lembrar muito disso, meu amigo. Porque Lucas 15 fala que ele estava lá no meio dos porcos lá, e ele sentiu vontade de comer aquilo ali. Ele falou assim: não, eu não posso comer isso aqui. Na casa do meu pai tem abundância de pão. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou lá para o meu pai e vou dizer assim: pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como de um jornaleiro. Sempre fala isso, comento isso com o Raul. Ele não voltou para casa porque ele estava com saudade do pai dele. Não, ele voltou para casa porque ele queria comer pão. Na casa do meu pai, abundância de pão. Ele não falou assim: na casa do meu pai tem um abraço dele. Ele não falou isso. Na casa do meu pai tem um beijo no pescoço. Também não falou isso aí. Na casa do meu pai tem túnica nova, anel novo. Não falou isso. Ele falou: na casa do meu pai tem pão. E já não dava para ser filho, pelo menos um trabalhador, talvez eu consiga com um velho. Eu peço perdão, ele me coloca lá, mas tudo bem, já entendi que eu não sou filho mais. E como é que o pai estava? Um dia meu filho vai voltar, e o dia que ele voltar naquela porta. Aleluia. O dia que ele aparecer andando nesse caminho dessa porta, eu tenho já túnica nova preparada. Todo dia, quem sabe aquele pai alimentava aquele bezerro cevado e falou assim: um dia, bezerrinho, você vai morrer porque vai ser a festa do meu filho. Aleluia. Um dia, bezerrinho, eu vou te matar e nós vamos comer você na festa da volta do meu filho. Aleluia. Mas o filho pródigo, que ele queria? Não, se eu conseguir um pedaço de pão. Davi entendeu: olha, eu vou lá, eu falei assim no meu coração, eu vou confessar. E o pai estava assim, já estava pronto para ser perdoado, vem confessar. Glória a Deus. Vem falar comigo, tem perdão para você, tem sustentação para a sua alma. Aleluia. E aí ele chega, né, à conclusão dessa ideia. É por isso que todo aquele que é santo vai orar para o Senhor. É por isso que todo aquele que quer andar direito, ele vai procurar o Senhor. O Senhor tem condição disso aí acontecer. É por isso que todo mundo que quer viver uma vida boa vai procurar por Deus. É por isso que todo mundo que quer ser certo na vida só encontra um padrão que dá para andar com Jesus. Por quê? Porque Ele é o único que é capaz de perdoar quando a gente não alcança. Aleluia. Nem o outro tira a culpa do pecado. Não tem mais ninguém no mundo. Você sabia que nenhuma outra religião existe perdão por pecado? Nenhuma outra. O máximo que você consegue é your good deeds has to outstand your bad deeds. As suas boas obras têm que ser maior do que as suas más obras. É o máximo que você consegue. Que é o karma. Mas ninguém, em nenhuma outra religião do mundo, alguém se apresenta: eu pago. É só Jesus que paga. Aleluia. Só Jesus que paga. Não tem mais ninguém que paga. Aleluia. Glória a E aí Deus. entende isso? Olha, por Glória ao isso, nome de Jesus. é por isso que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Ele vai correr e falar: olha, eu não vou esperar nada bom não. Deu errado, eu vou correr para os pés do Senhor. Não andou direito, não conseguiu, eu vou correr. Eu tenho um amigo, né? A gente trabalhou muitos anos juntos. Irmãos, às vezes, a gente estava conversando e a conversa dava a entender que a gente tinha chegado à conclusão de que alguma pessoa, a pessoa que nós estávamos conversando a respeito, era uma pessoa que não tinha um caráter bom. Ou seja, chegamos à conclusão que julgamos aquela pessoa. Uma conversa, aquela conversa que você faz à toa, de você jogar a palavra fora, né? De que depois a gente vai dar conta de cada uma delas, by the way.
fui conversando, falou, fulano de tal é difícil assim, né? Para que a gente terminava, a próxima palavra dele é: me perdoa, meu Deus. Por quê, meu? Não, estou mudando meu irmão. Por isso que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Ele não vai demorar. Ele não vai esperar como o cervo ficar com sede de água. Como o cervo brama pelas águas. Por que está bramando o cervo? Porque andou para longe. Porque fugiu para longe. Porque se fosse árvore, estaria plantada junto a ribeiro de água. Mas porque é cervo, foi para longe. A árvore é plantada, irmãos. A árvore não fala: quero mudar daqui para lá. Quem faz isso é o cervo. O cervo que for para longe fica com medo de ser presa para o animal predador e foge para longe. E desde quando um cervo morre, se Deus não permite? Mas fugiu para longe. Mas todo aquele que é santo orará para ti. Agora olha isso aqui, irmão. Até no transbordar de muitas águas. Olha, não é se transbordar as muitas águas. Não é se de repente as muitas águas transbordam. Não é acaso se as muitas águas transbordarem. Não. Até no transbordar das águas. Ou seja, em alguma etapa as águas vão se romper e vão transbordar. A circunstância vai chegar. Em todas as pessoas que estão aqui presentes, em cada momento da vida, inclusive da vida dos nossos filhos algum dia. Algum dia, irmãos, a represa vai estourar e a água vai vir, vai lavando tudo. É a circunstância da vida, vai acontecer. Por mais que a gente não queira, por mais que a gente se proteja, né? Faz conta, faz todo aquele projeto, não adianta. Mas aqui tem uma promessa, olha. Aquele que vai santo orará tinha tempo de poder achar. Aí tem um ponto de vírgula de novo. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Glória a Deus. Aleluia. A correnteza vai vir. A água vai vir lavando tudo. Mas nele que está confiado no Senhor, que teve a maldade de transbordar, essas águas não vão chegar nele. Ele vai ser guardado pela lei das águas. Glória a Deus. Nem que ele tiver que entrar numa arca, Deus vai guardar ele. Glória a Deus. Essas aí eles não chegarão. Não vai se afogar. Não vai morrer nas águas. O Senhor vai proteger e vai guardar. E aí Davi termina dizendo: tu és o lugar em que me escondo. Olha, cheguei à conclusão de que quando tudo está ruim, tem um lugar onde eu posso ficar quietinho, é no Senhor. Quando tudo se fecha, quando as portas estão fechadas, quando nada se abre, quando a vida não tem sabor, existe um lugar que eu sei que eu posso ir, é o Senhor. O Senhor é o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. No meio da angústia, Ele preserva você de cometer aquele ato por causa da angústia. Esse ano nós ouvimos testemunho disso. Por causa da angústia, ia tomar uma atitude, não tomou, porque Deus preservou. Porque no meio da angústia, Deus guardou, Deus protegeu, Deus levantou, Deus colocou um abrigo em volta. Subiu com ele de lá. Como Davi fala no Salmo 18, olha, no dia da minha calamidade, me cercaram no dia da minha calamidade, e ele me livrou do meu inimigo que era mais forte do que eu. O inimigo era mais forte do que eu, mas ele me livrou, para a glória do seu nome, e me preserva da angústia. E por fim, aqui nessa parte de Davi, eu estou começando a terminar já. Tu me cinges de alegria, de alegres cantos de livramento. Minha vida era para estar contando um monte de história ruim, mas agora eu tenho cada história alegre da mão de Deus me alcançando. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho cada testemunho. De vez em quando a gente começa a conversar aqui, depois do culto de ensino principalmente, e alguém fala, né? Somente a Clara, é cada história, né, pastor? A Clara está escrevendo um livro até para mim, da minhas histórias, né, dos meus contos. É cada história. É cada alegre, mas às vezes as coisas parecem que, poxa, foi tão fechado, foi tão apertado, foi tão ruim.
Mas é um canto alegre de livramento. Você tem alegria de lembrar disso hoje. No passado você ficava triste por conta dessa história, mas agora você está alegre. No passado você falava assim, isso aqui é uma vergonha para mim, mas hoje você conta e fala assim, puxa, que bênção, né? Deus me livrou daquilo ali, Deus me tirou daquilo. Aleluia, glória a Deus. Deus me levantou daquela circunstância. Deus não teve aquela circunstância como final para mim. Eu não fui para cadeia por causa disso. Né? Eu estava me lembrando alguns dias atrás, aqui no púlpito mesmo, contando para os irmãos, o dia que eu atropelei um menino, né? Saindo da escola, dando ré no carro, prendi a perna do menino de 14 anos entre o meu carro e o carro de trás. Só que é um detalhe, isso na Flórida, uma escola particular e sem carteira. Não é? Misericórdia, não é? Que história triste, difícil, não é? Cheguei na cadeia, cheguei na delegacia, uma mulher para mim e falou assim, vai embora. Eu tô vendo que você é um rapaz direito, tá com seu filho, com a sua esposa aí. Vai embora e dá um jeito de você resolver isso aí. Dentro da delegacia. Me liberou, mandou embora. Hoje para mim isso é o quê? Um testemunho. Eu estou muito feliz que isso aconteceu. Glória a Deus, Glória a Deus. aleluia. Virou um canto alegre de livramento. O Senhor me livrou, o Senhor me Aleluia, guardou. glória a Deus. Não é uma situação de vergonha mais, agora é um alegre cântico de livramento. Aleluia. Deus nos livrou da boca do leão. Glória Se o Senhor não tiver nascido ao nosso auxílio, o salmista falou, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Nem mastigar eles coziam. Engolir vivo. Esses dias atrás da família cristã, nós estávamos vendo a caminhada do povo de Israel com um faraó atrás. Você já parou para pensar, para perceber que nenhuma pedra eles tacaram no faraó? Mas nenhuma cusparada, nem xingar faraó eles xingaram. Faraó, você não vai pegar nós, nem isso, eles estavam correndo com medo. Fugindo no meio da noite. Deus fecha o mar, cadê faraó? Acabou. Era uma história para ser o último dia da vida deles. Meu Jesus. Se torna o primeiro de uma nova história completamente diferente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome. Olha, a minha história era uma, mas agora ele me cercou com alegres cânticos de livramento. Toda hora, para todo lugar que eu olho, eu tenho um testemunho, um hino para cantar. Olha só, Glória a Senhor Deus. foi bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Era managassura, o Senhor nos lavou, nos limpou, nos tirou. Glória a Deus. Aleluia. Terminando o verso 8 e o 9, irmãos. Até o final aqui. Na verdade, só o 11, que é o volta de novo ser o salmista. Mas o 8, o 9 e o 10 é como se fosse a resposta de Deus ao salmista. E eu gosto desse versículo de número 8. Principalmente da Almeida Revista e atualizada na Ara. Aí seria bonito também, mas na Ara ele é mais lindo ainda. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Mas na Almeida Revista e atualizada está assim. E sob minhas vistas te darei conselhos. Olha, Davi, é o seguinte. Daqui para frente, nós vamos estar mais juntinhos. Glória a Deus. E é o seguinte, Davi, eu vou te instruir e vou te ensinar o caminho que você deve seguir daqui para frente, tá bom? Daqui para frente esse erro você não comete mais, Davi. Por aí você não anda mais, Davi. Olha, foi até hoje, viu? Por aí você não anda mais, meu amigo e minha amiga. Aleluia. Nessa porta aí você não bate mais. Olha, eu vou te instruir e vou te ensinar o caminho que você deve andar. Meu Deus. Lá Deuteronômio 32, versículo 10, fala onde Deus achou Israel. O versículo 9 fala assim, olha, quando Deus estava separando as nações, quando Ele estava estipulando os termos de todas as nações, escolheu Jacó para a sua herança. Não faz sentido nenhum, amigo. Com a disposição dos sumérios, dos egípcios, olha as nações em volta, até mesmo dos sírios, ali que ainda era Ur dos caldeus, tantas nações poderosas, foi escolher Jacó para a sua herança. Não faz sentido, irmão. Mas ele fala assim, achou na terra do deserto, cercada de uivos. Sabe o que é cercado de uivo? É para onde olha tem um... Isso aí é muito pequeno, isso é muito pouco, isso aí não vale nada. Cercada de uivos. Olha, mas ele foi ao redor, trouxe para perto e estabeleceu como a menina dos seus olhos.
Assim como a águia voa e coloca os seus passarinhos ou os seus filhotinhos em cima das suas asas, assim só o Senhor foi com eles, e não houve no meio deles Deus estranho. Aleluia. Deus guardou Israel. Desse mesmo jeito que ele está falando aqui para Davi no Salmo. Olha, Davi, é o seguinte, eu vou te ensinar e vou te mostrar o caminho que vocês devem andar, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Agora isso aqui é muito lindo. Lembra da menina dos olhos? Essa expressão da menina dos olhos não é porque não dá para colocar o dedo no olho que a pessoa ela vai na frente. Não. É porque você chega tão perto, e quando você olha no olho da pessoa, você enxerga a sua imagem. É a menina dos olhos. É uma intimidade tão próxima que quando ele, o noivo, olha nos olhos da noiva, ele vê a imagem dele, refletida nos olhos dela. É uma imagem linda. Agora Deus está falando aqui para Davi, Davi, sobre as minhas vistas te darei conselhos. Você já ficou tão próximo de alguém? Você já se tornou tão íntimo de alguém? Principalmente os casais aqui, mas a gente é amigo também do pai e da mãe, a gente ouve muito isso. Era só meu pai olhar que eu já sabia o que ele queria dizer. Era só às vezes ele fazer o jeito da boca. Eu já sabia o que o pai queria dizer, o que a mãe queria dizer. Sob as minhas vistas te darei conselhos. Você vai aprender a ler as minhas expressões. Você vai aprender a ler o que eu quero só de olhar do jeito que está, Davi. Você já vai entender tudo. Por quê? Porque nós vamos ficar tão próximo que eu vou te dar conselho através das vistas. Glória a Deus. Eu não sei se você tem vontade disso com o Senhor em 2025. Senhor, eu quero estar tão próximo do Senhor. Que eu quero entender o Senhor no olhar. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Eu já estou muito bem-aventurado, Senhor. Já tive meus pecados totalmente perdoados pelo Senhor. Eu quero andar próximo, porque agora eu quero ser instruído pelas vistas. Aleluia. Versículo de número 9, se Deus permitir o último. Aí dá um conselho final aqui, olha. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para se não se atirarem a ti. E ficou bonito o conselho, né? Mas toma esse outro também. Não se comporte como um animal. Não reaja pelas suas emoções, pelos seus instintos. Não faça mais as coisas porque você não gostou, né? Eu conheço algumas pessoas próximas, amigas, né? Que comem com os olhos. Olha a comida não tem um jeito bom, já não põe na boca. Não, o jeito dessa comida não tá bom. Só que aí também, às vezes a comida está com um jeito bom e põe na boca e está ruim. Né? Não coma mais pelos instintos. Não decida mais pela aparência. Por quê? Porque quem decide pela aparência precisa de freio na boca. Ser puxado para trás. E o cavalo ele para com freio, não é porque ele obedece o freio, é porque dói a boca. É a dor. E quanto mais tempo passa do cavalo usar o freio, mais você tem que puxar ele, porque a dor agora acostumou até aqui, tem que ir mais para trás. Cavalo novo, com freio novo, para rapidinho, mas cavalo velho, para frear demora mais. Agora, só aprende pelo instinto, não mais. Agora quem me guia são as vistas de Deus. Agora eu não preciso mais de freio na boca, por quê? Porque agora eu tenho o freio do olhar. Eu olhei para ele, olhou para mim, eu já sei onde eu já sei o que eu faço, eu já sei o que eu decido, porque eu tenho instrução daquele que anda em comunhão, o único que pode perdoar pecado, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 11. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Essa é a ponderação de Davi. Entender que na vida, irmãos, o que vale a pena mesmo é viver junto com Deus, é andar juntinho de Jesus. Aleluia! Hoje nessa mesa preparada que nós temos aqui à nossa frente, nós temos a possibilidade de mais uma vez celebrar a morte de Jesus, celebrar a sua ressurreição,
celebrar que nós fomos pagos pelos nossos pecados. Ninguém mais deve nada aqui. Porque Jesus, na cruz do Calvário. Aleluia. Lá em Colossenses, uma das expressões mais bonitas da Bíblia. Ele fala assim, olha, a cédula que nos era contrária nas suas ordenanças, não era das ordenanças minhas não, era nas dele. Nas ordenanças de Deus, a cédula nos era contrária nas ordenanças dele. Ele tinha um invoice na mão com os nossos pecados. A culpa era nossa, a conta era nossa e ninguém podia pagar. A cédula que nos era contrária nas suas ordenanças, ele foi e tomou ela do meio de nós. Ou seja, a conta já tinha chegado em casa, estava na geladeira, ninguém podia pagar. Estava lá o invoice, ninguém pode pagar aquele lá. O que vai acontecer? Vai ser todo mundo despejado daqui e vai morar no inferno. Ele foi, entrou dentro de casa, olhou na geladeira, falou, essa conta aqui é daquela para mim. Tirou ela lá e foi lá e pagou. Só que ele não só pagou, ele cravou na cruz do Calvário. E falou assim, quando vocês vierem cobrar, tá aqui, ó. Eu quero ver quem tira daqui. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ver quem remove agora. Eu quero ver quem vai levantar acusação contra o escolhido. Glória a Deus. Porque é Deus que o justifica. Aleluia. É Deus que o guarda, é Deus que o salva. Irmãos, que nessa noite você possa mais uma vez desfrutar da alegria de poder ser ato. Da alegria de poder compartilhar com Deus. E por todas as vezes que você for tomar esse ato, você se lembre, irmãos, que você já está na posição mais alta que alguém pode chegar. A posição de alguém que foi perdoado dos seus pecados. Amém. Aleluia. Não tem lugar melhor para estar, irmãos. Quem esteve no trono falou disso. Quem experimentou do melhor da vida disse isso. Olha, não tem lugar melhor do que estar perdoado por Deus e ter as suas transgressões apagadas em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, por gentileza. Eu quero fazer uma oração para nós terminarmos esse período em nome de Jesus. E o nosso irmão Gabriel me ajuda. Eu ia terminar sem fazer isso, mas o Espírito de Deus me mostrou alguma coisa na guia dos olhos aqui. Aleluia. Tem alguém aqui vivendo ainda em 1990, viu? Oh, Deus maravilhoso. Lá quando alguma coisa aconteceu e você não se perdoa daquilo ali. Você vai arrastando aquele sentimento, aquela sensação, aquele problema. E toda vez que você se lembra e fala assim, Deus, mas eu fiz isso aqui, né? Chega. Chega disso aí, para com isso aí. Os irmãos de José viviam na adolescência de José ainda. José agora já era governante e os meninos estavam vendo a adolescência de José. Ó, José, papai antes de morrer falou para você não fazer nada contra nós, não, viu? Ele pediu para você, não tem isso na Bíblia, mentira deles. O pai dele nunca falou nada com eles, não. Mas aí José olha para ele e fala assim, olha, vocês bem tentaram fazer mal contra mim, mas Deus transformou todo o mal em bem. Aleluia. Vocês estão perdoados já. Deus te trouxe aqui hoje com essas memórias para você, a última vez, se lembrar disso com o coração pesado. Hoje Deus vai trocar esse canto de tristeza por um alegre canto de livramento. Se você foi o livramento de Deus. Deus permitiu que aquilo acontecesse para que hoje eu estivesse aqui e fosse perdoado pelo Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Se você tem alguma coisa que você sabe que você precisa experimentar o perdão de Deus, nessa noite eu te convido aqui à frente. Eu quero que você escreva um novo cântico na sua vida hoje a respeito disso que você passou. Aleluia. Deus quer te perdoar de uma vez por todas. Deus quer tirar essa culpa do seu coração de uma vez por todas. Deus quer tirar do seu coração essa ideia que te massacra por tantos anos de uma vez por todas. Em nome de Jesus. Mas enquanto Deus fala aos corações e eles se convencem de vir aqui para frente, eu quero falar com você também que em 2025 você quer andar na guia dos olhos de Deus. Você não quer ser um cavalo. Você não quer a dor do erro. Você quer as vistas do Senhor te ensinando. Glória a Deus. Você quer que o Senhor te ensine com os olhos. Você fala assim, Senhor, eu quero ver o que o Senhor vê. Eu quero ser instruído pelo Senhor para tomar essa, aquela e a outra decisão. Você quer mudar daqui, mas você não sabe se essa decisão é de Deus ou não. O Senhor vai te ensinar com as vistas. Vem aqui à frente, eu quero orar para você. Em nome de Jesus, eu te dou 30 segundos para você vir à frente. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel.
dá muito tempo, vem. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor.